Eu acredito que cada um tem seu anjo da guarda. Aquela pessoa protetora que a mulher pode salvar dentro do Todas por Uma. Então, no momento que você faz o cadastro, é um cadastro muito simples. Ela vai cair uma propaganda. Então, imagine que o ponto de fala pode salvar vidas. Então, no momento que a mulher entra no aplicativo, cai uma propaganda. E em um simples balanço, ela começa a enviar o seu pedido de socorro. Tá. No mesmo modo que a gente está aqui, Fernando, sentado, eu sentei com a presidente da Delegacia da Mulher e perguntei para ela o que a gente precisa hoje para incriminar um homem, né? Para mostrar que realmente ele estava naquele local. Ela falou, a gente não tem data, não tem horário, não tem localização, não tem nada que mostre que naquele momento. E o Todas por Uma traz esse histórico. No momento que balança o celular, mesmo se ele esteja dentro de um carro ou parada, ele vai sempre captando a cada 30 segundos a localização da mulher. Tá. E vai mandando essas informações para os anjos. Tá. Que os anjos são as testemunhas, que é onde vem a data, o horário, a localização. E a mulher pode apresentar esse histórico, que a gente criou um chat, na Delegacia da Mulher como um boletim de ocorrência. Que bacana. Então vocês tiveram que conversar, né, com a polícia, de fato, Sim. e fazer uma espécie de parceria, é isso? Não, a gente não tem nenhum vínculo com Tá. nenhum órgão governamental ou a polícia. Tá. A Elizabeth, o nosso caso é muito interessante. Aham. E quando eu terminei a ITEC, Aham. eu pensei, agora eu tenho que ser grande. Eu tenho que fomentar esse negócio. Eu fui literalmente na Casa da Mulher Brasileira, a Delegacia da Mulher. Aham. Eu entrei, só que na hora que eu entrei, homens não podem entrar na delegacia. É barrado. E quando eu tava entrando, eu tinha uns 18 anos, vi mais ou menos uns 20 policiais na minha direção. Eu falei, gente, eu fiz assim, eu só tenho esse aplicativo aqui, eu quero mostrar, eu posso mostrar? Eu fiquei com muito medo. Eles falaram, você não tá respondendo nenhum caso? Eu falei, não, moço, eu só quero mostrar o que eu fiz. Então ele falou, então um momento. E eu mostrei para ela, naquele momento ela se impressionou o que a gente fez. E no nosso site tem uma frase que ela diz que o único aplicativo no Brasil que é capaz de salvar vidas é o Todas por Uma. Então eu digo que a Elizabeth, a gente tem uma ligação pessoal, porque ela foi uma das primeiras pessoas a me ouvir e me ensinar, no caso, Olha, sobre que legal. o mundo que a gente estava entrando. E ela me perguntou alguma frase que a gente conversa até hoje. Ela me diz, Matheus, realmente você quer entrar nisso? Se você entrar, você não vai querer mais sair. E eu falei, não, meu objetivo é salvar vidas. Então eu sei que o Matheus tem algum objetivo no mundo, no universo, alguma razão por que de eu estar aqui. Então eu não quero ser mais um, quero fazer a diferença. Então com a tecnologia do Todas por Uma, a gente sabe que a gente consegue entrar dentro da casa do agressor sem que ele perceba. Através do quê? Das empresas. Entendi. E, cara, assim, o seu próprio exemplo de vida já valeria, claro, já vale, né? De você ter sentido na pele o que é essa situação, assim, tenebrosa, terrível. Mas depois que você começou, como a própria Elizabeth deve ter comentado, ó, você vai entrar num mundo aqui que é Sim. complicadíssimo, né? Pro pessoal que não tem dimensão disso, você tem ideia de dados assim de violência doméstica, ou quanto acontece no Brasil, ou fatiado por São Paulo, pro pessoal trazer luz para isso, né? Porque você sabe que sempre tem aquela turma que fala que é mimimi, né? Então, mas exemplifica pra gente, assim, qual que é o tamanho disso que as mulheres sofrem aqui no nosso país? A cada 1 minuto, 8 mulheres sofrem violência. 1 minuto? 1 minuto. Caraca. Então, nesse tempo que a gente vai estar conversando, mais ou menos 200 mulheres vão estar sofrendo violência. Caramba, Matheus. Mais de 22 milhões de mulheres no Brasil sofrem violência anual. Isso equivale à população total de Portugal, Austrália e Uruguai juntas, dentro do Brasil. Essa é a dimensão de violência contra a mulher. Então, se a gente for pegar por polos, um exemplo, Paraná, a cada 10 minutos, uma mulher sofre violência. Tá. Então, esses dados cada vez mais vai se alarmando. E durante a pandemia, as mulheres começaram a conviver com seus agressores. E foi em um dia, Fernando, a gente teve 10 mil downloads. Caramba. Eu até me arrepiei no seu olhar, porque infelizmente e felizmente o aplicativo é necessário. Então, o objetivo do Todos por Uma é que o aplicativo não possa mais existir. Mas então, se esses dados aumentam, a gente espera que a gente possa, de alguma forma, criar um dispositivo que a gente tem, o nosso aplicativo, inteligência artificial, para combater a violência contra a mulher. Então, durante a pandemia, foi o período mais difícil para a gente, porque a gente disse que somos 2 meninos lutando contra milhões de agressores. Então, são 2 cabeças que pensam diante dos nossos mentores que estão junto conosco, que esses são os meus anjos na vida real. Entendi. Então, foi de onde nasceu o balanço. Como que a gente entra dentro da casa do agressor? Através das comidas? De uma propaganda? Através de
um botão oculto dentro do aplicativo, gaps dentro que a mulher possa enviar, que ele não vai perceber o movimento, balançando o celular, coçando a cabeça. Sim. Então a gente começou a entender que o volume de violência contra a mulher, os dados são muito altos. Mas Mas eu não fazia ideia disso, cara. é muito alto. E são dados que são, como que eu posso dizer, taxados. E os dados que o governo não contabiliza? Quantas mulheres nesse momento, a cada 1 minuto, 8 mulheres sofrem violência? E as outras mulheres que sofrem nesse momento? Então, se a gente for ver, esse dado é muito maior. Então, todas por uma, a gente tenta se renovar a cada vez, caso que a gente comece a observar os tipos de violência que acontece. Então, cada tipo de violência, a gente criou um mapa de calor da violência contra a mulher em tempo real. Tá. Então, se existe um tipo de violência nesse momento aqui, a mulher se segura no mapa e ela seleciona um tipo de violência. Automaticamente cria uma área amarela. O que seria um tipo de violência? São tipos de agressão diferentes? Isso, violência patrimonial, violência moral, sexual, virtual, psicológico. E a mulher pode selecionar o tipo de violência e cria uma área amarela. Se existe uma predominância muito grande de violência nesse ambiente, a área de risco vai mudando automaticamente da amarela, laranja e vermelha. Então, para a gente saber o que está acontecendo, porque os dados é o governo que mostra para a gente. Então, eu pensei, por que não a gente criar um mapa de calor da violência contra a mulher e as mulheres puderem mapear e mostrar para as outras pessoas o que está acontecendo. Então, antes do Matheus, antes do Fernando sair de casa, antes da Dona Maria sair, a gente pode ver o tipo de violência que acontece naquele determinado bairro, naquele determinado ambiente que a gente vai frequentar. Então, a gente também criou esse mapa de calor da violência contra a mulher, pensando nesses dados estatísticos. Entendi.